Olá, pessoal. Eu sou a Simone, sou psicóloga e esse é o canal Educação Cristã da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Hoje eu gostaria de meditar com você, papai, mamãe, tio, tia, professor, você que tem aí criança sobre o seu cuidado. Gostaria de meditar com vocês então sobre o tema Não provoqueis a ira. Então nós temos dois textos para meditarmos neste dia, tá bom? O primeiro texto está em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E depois, o segundo texto está em Tiago, capítulo 3, versículos de 9 a 12, que diz assim: Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, esses dois textos chamam a atenção para a gente o quê? Sobre a postura que nós temos que ter enquanto estamos, como que eu direi, vivendo o cuidado, né? Seja o que você for, pai, professora, mãe, babá, tio, tia. Se você tem criança sob o seu cuidado, você tem que estar atento a essas duas coisas, né? Não provocar a ira. Por quê? Porque tem pai, mãe, cuidador que parece que gosta de ver a criança nervosa, né? Sabe que a criança não gosta de determinada coisa, mas fica fazendo aquilo só para ver a pessoa sair do sério. E respeito a gente também precisa ter pelos pequeninos. Porque quer queira, quer não, eles têm sentimentos, né? Eles têm a sua própria personalidade. E tem coisas que, assim como eu e você não gostamos, eles também não gostam. Então a gente precisa aprender a ter respeito. E tem pessoas que não gostam de provocar a criança. Por exemplo, sabe que a criança fica nervosa quando tem muito barulho, mas vai lá e põe o som no último volume. Um exemplo. Ou então, sabe que aquela criança gosta de deixar as coisas dela sempre de um determinado jeito. Vai lá e põe tudo de qualquer jeito. Aí a criança também fica nervosa. Por incrível que pareça, tem crianças que às vezes são mais organizadas do que os pais. Então a gente precisa prestar atenção nessas coisinhas aí. E outras situações também, né? Você já falou uma, duas vezes e a criança já começou a fazer o que você pediu. Mas aí você vai em cima e vai falando sem parar, que até quem tá do lado fica nervoso. Então a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter equilíbrio, né? Se você falar duas, três vezes, já deu, ela já ouviu e já começou a te atender, então não tem necessidade de ficar igual uma maritaca, uma vitrola quebrada, falando sem parar. Por quê? Porque isso só vai fazer o quê? Que venham sentimentos ruins, de ódio, de raiva, de irritação. E não é isso que você quer, né? O que você está querendo? O seu objetivo é que a criança aprenda, é que a criança o quê? Obedeça, é que a criança amadureça. E se você quer que seu filho e sua filha seja maduro, né? A criança que você coisa seja madura e você age com imaturidade, então já está errado por aí. Nós somos o principal exemplo daqueles a quem cuidamos. Então necessitamos de ter maturidade, afinal nós somos mais velhos, né? Então é de se esperar que a gente tenha mais maturidade do que as crianças. Se a criança está fazendo birra e está gritando, eu não vou gritar mais alto que ela, eu não vou fazer birra porque ela está fazendo birra, né? Eu sou adulto, então eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ter maturidade. Se ela tá gritando, então eu vou falar com calma, com ponderação, né? Com uma linguagem que traga paz e não que cause uma guerra maior ainda, entende? Então a gente precisa ter sabedoria e ter equilíbrio quando nós lidamos com as pessoas, não só com crianças. E depois o segundo texto que diz, né? De uma só boca procedem bênção e maldição, não tem como isso, né? Não pode. Então, às vezes você está lá numa situação difícil, uma situação complicada, às vezes a criança não está agindo do jeito que você queria, ao invés de você instruir, você começa a xingar, você começa a falar palavrão, você começa a amaldiçoar. Isso realmente não procede de Deus. Na casa onde tem muito grito, muito xingo, muita briga,
vai ser muito complicado Deus agir ali, né? Se nós realmente somos filhos do Deus vivo, se somos servos de Deus, se queremos que a nossa família seja uma família abençoada por Deus, então nós precisamos, necessitamos agir com equilíbrio, ponderação, domínio próprio, porque é isso que Deus quer de nós. E se nós temos crianças que irão seguir o nosso exemplo, então já perdemos se nos desequilibramos e começamos a gritar. Claro que tem vezes que a gente não dá conta, mas só que isso não pode ser um hábito, não pode ser uma constante. Nós precisamos, né, pedir a Deus, Senhor, me ajuda, né? Me dá equilíbrio, me dá condições de agir da melhor forma para a honra e glória do teu nome. Por quê? Porque eu glorifico a Deus quando eu estou cuidando da minha família. Eu glorifico a Deus quando eu estou agindo com ponderação, com humildade, com equilíbrio. Se a criança começa a gritar, eu grito mais alto que ela, se ela se descontrola, eu descontrolo 10 vezes mais, vira uma guerra sem fim. Então, que eu e você possamos, né, não provocar a ira, agir com equilíbrio e moderação e cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Que da nossa boca não saia maldição, mas saiam que palavras de vida, de graça, de misericórdia, de bênção, que tragam edificação para a nossa vida e para a vida das crianças com quem nós lidamos, dos adolescentes, dos jovens, porque muitas vezes o problema não é tão grande, mas a nossa boca faz ele virar uma avalanche, faz o problema crescer de uma tal forma que até você mesmo para e pensa, por que eu não fiquei de boca calada, né? Ou então, por que eu não falei um pouquinho menos? Então vamos ter equilíbrio, vamos ter na nossa boca palavras de vida, palavras que abençoem, palavras que tragam paz e graça aos que ouvem, que é isso que a Bíblia fala, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida, seu coração, que você busque equilíbrio em todas as coisas, principalmente aí no trato com a sua família, que Deus te abençoe ricamente. Não provoqueis a ira, mas criai na disciplina, na admoestação do Senhor, ou seja, como Jesus falaria se fosse com ele que estivesse acontecendo isso. Vamos pensar e agir de acordo. Deus te abençoe.